Olá pessoal, se você está acompanhando os últimos vídeos aí do canal, deu para perceber que eu tô dando mais atenção para assuntos mais voltados à história, né? Pois eu ainda tô reformulando algumas concepções que eu tinha sobre a política e economia, e enfim, eu tenho me questionado bastante sobre algumas convicções muito fortes que eu tinha, mas que eu vejo que não é bem assim. E eu pretendo fazer alguns vídeos ainda sobre isso, falando sobre estas coisas, mas por enquanto eu só sei que eu não tenho tanta certeza sobre alguns assuntos como eu tinha antes, ou como eu achava que tinha antes, né? Só que por outro lado eu também sinto muita falta de dar minha opinião aqui sobre alguns temas no YouTube, então, sei lá, eu sinto falta de me expressar de maneira mais informal, sem me apegar tanto à tecnicidade dos termos, coisa que é muito mais difícil, né, se tratando em vídeos que exigem um tom mais sério, como são os vídeos de história. Então hoje eu quero falar aqui sobre igualdade salarial entre homens e mulheres. E na verdade o que eu vou falar aqui hoje é até que bem óbvio. Quem concorda com o que eu vou dizer vai olhar e vai pensar, pô, nada demais isso, muito óbvio. Só que de vez em quando é necessário alguém lembrar os outros do quão óbvio algumas coisas são, porque as pessoas acabam por esquecer e criam umas teses malucas para justificar suas ideologias, né? Então, bom, uma das pautas mais importantes para o movimento feminista hoje é justamente a luta por igualdade salarial entre homens e mulheres. E por premissa básica, praticamente toda feminista que se preze vai dizer que há uma disparidade salarial entre homens e mulheres, pois mesmo que ambos realizem uma mesma função no ambiente de trabalho, a mulher costuma receber em média um salário inferior ao dos homens. E isso se dá basicamente porque o mercado de trabalho é dominado por homens machistas, que veem as mulheres como seres inferiores, e que por esse preconceito intrínseco presente nos homens, os patrões se recusam a pagar para as mulheres a mesma quantia de salário que pagam aos homens. E bem, isso é o que as feministas dizem, né? Mas você vai chegar a ver até mesmo mulheres de verdade dizendo coisas análogas a isso quando se trata de diferença salarial entre homens e mulheres. E, pois bem, a realidade é que já existe uma lei no Brasil que proíbe a desigualdade salarial por questão de raça, sexo, idade ou qualquer coisa do gênero. Então, pela própria lei, já não é mais permitido que o preconceito se manifeste nos salários. Mas tudo bem, não dá pra gente usar isso como base, né? Já que lei no Brasil é a coisa que mais se burla no dia a dia, então esquece isso aí. Mas vamos supor que haja mesmo no Brasil uma divergência salarial estrutural por motivos de discriminação contra as mulheres. Então, se assim fosse, qualquer empregador visando lucros fáceis iria contratar somente mulheres, pois se elas são tão competentes quanto os homens para exercer uma determinada função, por que raios eu vou pagar R$ 1.000 para um homem, sendo que eu posso pagar 800 para uma mulher e ela vai me entregar o mesmo serviço com a mesma eficiência? Se o empregador prefere pagar 1.000 para o homem, sendo que ele pode pagar 800 para uma mulher e obter o mesmo resultado em produtividade, ele simplesmente é burro e vai deixar de lucrar, somente isso. Porque alguma outra empresa vai contratar essa mulher e aí vai ter um custo menor na folha salarial. Então, de um ponto de vista puramente mercadológico, faz muito mais sentido eu dispensar o homem que ganha 1.000 e contratar a mulher que ganha 800. Uma vez que ambos são semelhantemente produtivos e a mulher vai me gerar um custo menor em salário, no final das contas, se os salários das mulheres são mais baixos e elas são tão produtivas quanto os homens num determinado serviço, praticamente não haveria mulher desempregada. Então eu acho isso bem óbvio, eu não sei deixar isso bem mais claro do que já é. E se você prestou atenção, você já entendeu onde eu quero chegar com isso, né? Então a pergunta que fica é: as mulheres devem ganhar igual aos homens? E a resposta é: depende. Depende. Se elas forem igualmente competentes aos homens numa determinada função, não é que elas devam ganhar a mesma coisa, não é que elas devam receber a mesma coisa. É de se esperar que elas recebam os mesmos salários dos homens. Porque é assim que o mercado funciona. Se isso não acontece hoje, ou é porque as mulheres não são tão valorizadas numa área tanto quanto os homens são, ou é porque elas não são tão produtivas quanto os homens para uma determinada tarefa. Simples assim. Não tem nada de machismo, nós vivemos numa lógica capitalista hoje, doa quem doer, e é assim que as coisas funcionam. E agora eu quero usar o exemplo do futebol, e eu vou me atentar somente ao futebol daqui pra frente, praticamente, que é pra ilustrar bem isso. E é interessante falar de futebol porque faz parte praticamente da cultura brasileira, né? E esse é um exemplo clássico que todo mundo conhece e todo mundo vai entender com clareza,
E também deixa o vídeo um pouco mais fluido. Então, todo mundo sabe que os salários das jogadoras de futebol feminino são infinitamente inferiores, né, aos salários do futebol masculino. E será que isso decorre do machismo dos clubes? É claro que não. Se o Neymar recebe milhões de euros por mês e a melhor jogadora do futebol feminino recebe ali na casa dos milhares de euros por mês, é porque o Neymar, obviamente, gerou em receita para o clube dele algo proporcional àquilo que ele ganha. Ou pelo menos é esperado, né, que ele gere milhões de euros em retorno para o clube dele. Porque senão ninguém seria doido de dar 5, 10 milhões de euros pro Neymar se não se esperasse que ele desse esse retorno, né? Pelo menos em potencial. Então se a jogadora recebe 50 mil reais por mês, o que eu acho que já é um salário até que grande, né? Se considerando o futebol feminino, é porque certamente ela não gerou milhões de reais pro clube dela. Então você pode espernear, você pode chorar, dizer que isso é injusto, mas enquanto as pessoas valorizarem mais o futebol masculino que o feminino, ao ponto delas gastarem muito mais dinheiro para verem as estrelas do futebol masculino, enquanto as marcas pagarem muito mais em publicidade num jogo do Cristiano Ronaldo do que num jogo da Marta, do jeito que as coisas são, injusto seria se o futebol feminino recebesse salários maiores que o masculino, né? E não o contrário. E cá pra nós, negar essa realidade é tentar fazer do mundo aquilo que ele não é. Daí surgem as ideologias mais malignas que se pode imaginar. E nesse quesito do futebol, às vezes nem mesmo a produtividade conta a favor do futebol masculino, mas mesmo assim eles acabam gerando um resultado financeiro muito melhor que o feminino. Então quer ver um exemplo? A seleção norte-americana de futebol feminino, quando se fala em conquistas, ela dá um verdadeiro pau na seleção masculina dos Estados Unidos. Se eu não me engano, elas são tetracampeãs do mundo, são consideradas a melhor seleção feminina do planeta. Enquanto isso, a seleção masculina dos Estados Unidos é fraquíssima, se considerarmos as potências do futebol como o Brasil, a Alemanha ou a França. Mas mesmo assim, os jogadores da seleção masculina recebem salários muito maiores que as jogadoras do futebol feminino, mesmo gerando um resultado esportivo muito mais fraco. Será que isso é mesmo justo? Bom, se você contar com um jogo qualquer da seleção masculina norte-americana na Copa do Mundo, sei lá, contra Honduras, é mais chamativo comercialmente e dá mais audiência que a final da Copa do Mundo feminina, então não tem muito o que discutir. Se os meninos são ruins de bola, mas geram mais retorno em publicidade, em bilheteria, em patrocínio, etc., os meninos merecem ganhar mais, pois eles não têm culpa de gerar um retorno financeiro maior que as meninas. A realidade é que o futebol feminino é muito menos rentoso e muito menos chamativo, porque ele é bem ruinzinho, hein? Vamos falar logo a realidade. E tem que ser falado isso. O futebol masculino chama muito mais atenção do público, pois claramente os times masculinos, mesmo os piores, apresentam um futebol de qualidade muito superior a qualquer seleção feminina top de linha. E logicamente as pessoas querem consumir algo de qualidade. Elas querem ver no esporte o esforço físico, a tática, a técnica, a habilidade levada às últimas consequências. E no futebol, pelo menos, os homens conseguem proporcionar isso num grau muito maior que as mulheres. Por isso, o interesse econômico é muito maior. Então, só para efeito de comparação, eu quero que você leia essas duas notícias, uma de 2015 e outra de 2019, e veja se tem condição de comparar futebol masculino e feminino. E isso se explica quando nós vemos que os homens têm muito mais força física que as mulheres. Isso é inegável, eles são mais velozes, mais resistentes. Eles já nascem numa cultura onde desde cedo ele é levado a praticar o futebol, e por isso ele desenvolve habilidades com essa modalidade desde muito cedo. Você pode dizer que o futebol masculino é mais bem estruturado e blá 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 blá, mas não interessa. Se os homens são muito mais capazes de apresentar um futebol de alto nível, você não pode reclamar de quem prefere o futebol masculino, e por isso faz com que o futebol jogado por homens movimente, sei lá, tô chutando, 100, 200 vezes mais dinheiro que o futebol jogado por mulheres. Ou você aceita a realidade, ou você tenta mudá-la, mas eu acho que é melhor você aceitar, pois não se muda uma cultura inteira da noite pro dia, sem ser de uma forma traumática, pelo menos, né? E impor igualdade salarial por força de lei não é lá a decisão mais inteligente, viu? Porque aí as mulheres vão sair de uma realidade onde elas ganham menos para entrar em uma onde elas não ganham nada. Pois se eu sou obrigado a pagar o mesmo tanto para homens e mulheres, mas os homens são muito mais eficientes em me gerar lucro, eu simplesmente não contrato mais mulheres. Ponto. Mas para nenhuma feminazi me chamar de machista nos comentários,
É só você observar profissão por profissão, que você vai ver que tem funções que mulheres exercem muito melhor que homens, e por isso ganham muito melhor que eles, e justo. Como, por exemplo, a profissão de modelo. As modelos femininas ganham absurdamente mais que os modelos masculinos. Só que eu nunca vi na minha vida uma feminista pedindo igualdade salarial quando se trata dessa área. E ninguém tem que pedir mesmo. Se uma mulher é muito mais capaz de gerar interesse do mercado no ramo profissional e com isso ganhar muito mais do que homens que estão na mesma ocupação, não tem problema nenhum ela ganhar mais. O mérito é todo dela. E ninguém tem nada que ver com isso. O problema mesmo é você reclamar que homens recebem em média a mais que as mulheres. Pois, como eu disse, uma variedade de fatores que não tem nada a ver com machismo explicam esse fenômeno. Ainda faltou dizer que geralmente homens trabalham em serviços muito mais perigosos, eles trabalham muito mais dias por ano em média, raramente se afastam do serviço por questões familiares, entre tantas outras coisas. Mas eu não vou me aprofundar nisso para não estender muito mais esse vídeo, que já tá ficando bem grandinho, né? Esse tema é um tema muito complexo, eu só dei uma breve passada por cima mesmo, sem termos técnicos, de uma maneira mais coloquial mesmo, que é para todo mundo entender meu ponto com clareza. Mas ainda falta muita coisa para falar sobre esse assunto, então se você quiser dar uma complementada aí, ou dar outro argumento que você acha pertinente, então escreve aí embaixo que eu tô sempre lendo os comentários, fechou? Lembrando que você pode se tornar membro do canal e ajudar o Lobo Conservador a continuar trazendo esses conteúdos, então é bem fácil, é só clicar no botão de Seja Membro, que fica do lado do botão Inscreva-se, e escolher lá a opção com quanto que você deseja e pode contribuir. Então é isso, eu fico muito agradecido com a disposição de vocês em ajudar, principalmente os nossos membros atuais, que estão sempre aí na tela no final de cada vídeo. Eles são os que fazem o canal seguir em frente, então muito obrigado mesmo. No mais é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.